Há um segundo pedido de sustentação oral, um processo de minha relatoria, recurso eleitoral 600.685, dígito 60, 2020. O senhor advogado se encontra na sala, doutor Emanuel? Sim, excelência. Obrigada, doutor Emanuel. Presidente, por gentileza, qual é o processo agora? É o processo de número 3 da pauta, Muito obrigado. de número 600.685, dígito 60, 2020, 38ª Zona Eleitoral de Água Preta, relatora desembargadora Yasmina Rocha, assunto principal, abuso de poder econômico, poder político, que tem como recorrentes Noelino Magalhães Oliveira Lira e Teodorino Alves Cavalcante Neto, representados pelo Dr. Antônio Joaquim Ribeiro Júnior, OABPE 28712-A e outros, e como recorridos Antônio Marcos de Melo Fragoso Lima, Eduardo Passos Coutinho Correia de Oliveira e Sérgio Lira da Silva, advogados doutora Vanessa Nogueira de Carvalho Fonseca, OABPE 28643. Indago ao doutor advogado, doutor Emanuel Messias Dias da Silveira, se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso. Indago aos pares e ao ilustre procurador, se dispensam. Sim, senhora presidente. De acordo. Então, passo a palavra ao doutor Emanuel Messias Dias da Silveira, pedindo que decline seu nome, o número de sua OAB, a parte que representa, e após estará facultada a palavra pelo prazo de 10 minutos. Bom, meu nome é Emanuel Messias Dias da Silveira, minha OAB é de número 18006, e estamos aqui representando a parte dos recorridos Eduardo Passos Coutinho, Antônio Marcos Fragoso, chamado do Tonhão, e Sérgio Lira da Silva. O senhor tem a palavra, doutor, por 10 minutos. Bom, primeiramente, parabenizar o tribunal, né, pela brilhante iniciativa de comandar, né, nesta tarde, de uma forma a homenagear as mulheres, de deixar o comando da sessão na pessoa da desembargadora, doutora Yasmina Rocha, né, um privilégio para nós participarmos de uma sessão, né, presidida por mulheres, principalmente no mês em que se festeja, né, a luta e que se relembra a luta da mulher, né, pelo seu espaço, pelo empoderamento, e por isso a nossa gratidão, né, e a nossa exposição de que é um privilégio de estarmos aqui presididos por uma mulher nesta tarde, né? Boa tarde a todas e a todos os presentes. Primeiro, esse recurso é em face de uma sentença que julgou improcedente uma AIGE apresentada em desfavor dos senhores Eduardo Passos Coutinho e Antônio Marcos Fragoso, também conhecido como Tonhão, e o senhor Sérgio Lira da Silva. Na inicial, acusaram de práticas ilícitas, supostamente realizadas por abuso de poder econômico e político por parte dos recorridos, e com a devida vênia, o recurso, embora tempestivo, não merece provimento por ser mera tentativa de imputar ao opositor a prática de atos irregulares de campanha que sequer existiram. Não houve prática de abuso de poder econômico ou político por parte dos recorridos, e não existe provas nos autos que corroborem a tese defendida pelos recorrentes, e as que foram apresentadas são frágeis e inconsistentes. Tanto o Ministério Público Eleitoral, em sede de primeiro grau, quanto a Procuradoria Regional Eleitoral,
já emitiram parecer favoráveis à improcedência da ação. O magistrado de primeiro grau reconhece, inclusive, que as condutas elencadas na AIGE, em apreço, já foram objetos de uma outra ação, a 0600-666-54-2020-617-0038, cuja sentença transitou em julgado, o que configura que tais fatos foram atingidos pela coisa julgada. Não há nos autos comprovação de candidaturas laranjas ou fraudulentas, como quer fazer crer os recorrentes. Todas as ações praticadas pelos recorridos foram pautadas na estrita observância da legislação eleitoral vigente, ao contrário dos recorrentes que foram condenados em várias outras representações eleitorais, com a aplicação de um montante considerável de multas pelas práticas dos ilícitos eleitorais. E vale salientar, inclusive, que há nesse tribunal uma AIGE em sede de recurso e com parecer já favorável à cassação do registro das candidaturas dos recorrentes pela prática de abuso de poder econômico, com provas robustas, e na qual a PGE já, inclusive, emitiu parecer favorável à condenação, que é a de número 0600-676, dígito 98/2020, ponto 6.17.0038. Os recorridos acusaram os recorrentes da utilização de máquina pública e de servidores, no entanto, não provaram. Foram frágeis as provas apresentadas, não houve participação de qualquer servidor ou secretário na campanha eleitoral dos recorridos, e inexiste prova consistente nos autos com relação a tamanho absurdo ao que ora são acusados. Não tem como precisar as datas em que ocorreram a divulgação das imagens acostadas aos autos, e nem sequer é possível saber se foram divulgadas nas redes sociais. Não há precisão quanto a esses dados. Todo recurso e petição inicial foram pautados em acusações infundadas e inconsistentes, sem provas. As lives, supostas lives citadas pelos recorrentes, não ocorreram, estão expostas fora de um contexto eleitoral, numa tentativa de induzir o judiciário a erro, uma vez que nem sequer conseguiram provar o alegado. O que existe nos autos são apenas prints aleatórios e imprecisos, onde não se pode nem sequer aferir a data em que ocorreram os fatos, nem sequer saber se foram realmente ao ar, se foram realmente expostas nas redes sociais. Não houve excesso de gastos, como quis fazer crer os recorrentes, que pudesse ser configurado como abuso de poder econômico, uma vez que todos os gastos foram devidamente contabilizados e tempestivamente demonstrados na prestação de contas do candidato recorrido. O abuso de poder político alegado não se sustenta, por absoluta ausência de provas. Não há provas da propaganda extemporânea, dado que a imagem inserida na petição contém apenas informações, e vale salientar que o recorrido, na época, era vice-prefeito da cidade, portanto, no post, na imagem colocada na inicial, e, inclusive, relatada no parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, traz apenas informações, é apenas um informativo do município, da prefeitura. Não há menção à pessoa do candidato e nem tem como precisar em que período ocorreu, se ocorreu em período proibido, não permitido, se ocorreu em período não eleitoral, não há essa precisão, portanto, a multa requerida pela Procuradoria por propaganda extemporânea não deve ser aplicada. E, por fim, concluímos com um ditado bastante conhecido no meio jurídico, que é: dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Portanto, o recurso apresentado pelos recorrentes deve ser improvido na sua totalidade e a sentença mantida. Agradeço aos senhores a participação, a oportunidade de participar, e, novamente, parabenizo a presidência dessa sessão na pessoa da doutora desembargadora
Yasmina Rocha, e dou por encerrado a minha participação. Obrigada, doutor Emanuel. A Corte agradece a sua participação e passo a prolatar meu voto no presente feito. Bom, trata-se de uma AIGE em razão de suposto abuso de poder político pelos investigados, e a AIGE, ela veiculou numerosos fatos, porém, já havia, como muito bem colocou o doutor Emanuel, uma outra AIGE em que os mesmos fatos já haviam sido apreciados, por isso, o juízo sentenciante acolheu a preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgou apenas alguns dos fatos e julgou antecipadamente a lide pela improcedência do pedido. Ressalto também que, na exordial, os investigantes não pugnaram pela realização de audiência nem apresentaram rol de testemunha. E os investigados apresentaram rol em sua contestação, mas não impugnaram também o julgamento antecipado da lide, não apresentando sequer contrarrazões. Então, o que eu quero dizer é que o recurso é menos abrangente que a exordial, uma vez que se pontuou apenas em 3 elementos da sentença. Resumiu-se a 3 pontos: a suposta utilização de máquina pública para favorecimento do candidato a prefeito por participação de servidores na campanha, a existência de omissões na prestação de contas dos candidatos investigados e a caracterização de um showmício virtual. Os demais pontos abordados pela sentença, os demais capítulos, tiveram o trânsito em julgado em face da não apresentação de recurso. Passo a analisar esses 3 pontos. No que se refere à alegação de uso da máquina pública, seria por cessão de servidores e prédios públicos para a campanha dos investigados. Primeiramente, eu apenas relembro aqui os nossos conceitos de que, para a caracterização de um abuso de poder, faz-se necessário a realização de atos de apoio à campanha durante o horário de expediente daqueles servidores, porque o servidor público, como qualquer outro, é livre para a manifestação do seu pensamento, é livre para agir como assim desejar, salvo no momento da prática e do seu ato, do seu horário de expediente, né? Então, se ele não estiver no exercício da sua função, ele se torna livre para a manifestação de pensamento. Fixadas essas premissas, foram colocados 5 atos diferentes por prática de servidores. Um deles é a postagem em redes sociais. Foi juntado um vídeo dizendo que os servidores estariam usando as dependências da Secretaria de Assistência Social para gravar vídeos de apoio ao candidato, vídeos com referência à chamada Tropa do Gigante. Os vídeos foram colacionados, foram analisados por mim e por minha assessoria, e não conseguimos analisar nem identificar o local dessa gravação. Por quê? Porque não há no panorama do vídeo nenhum logotipo da prefeitura, nenhum sinal característico de que se estava gravando em um prédio público. Então, os espaços públicos em si, que não são prédios do governo, são possíveis de serem usados como um cenário de gravação aberto a todo e qualquer candidato. Então, não houve a comprovação dessa utilização do bem público. Ainda, o vídeo tem uma propaganda da chapa majoritária com pessoas dançando, portando camisas e bandeiras, também em ruas, em locais públicos da cidade. Não se provou o local dessa gravação, nem sequer o horário em que essa gravação foi feita ou que foram postados esses vídeos em redes sociais, de modo que não temos como saber se o local foi algum local de acesso restrito. A mim pareceu ser um local público em que foi gravado, então não haveria esse uso de prédios públicos. O segundo fato seria a reunião com professores e gestores escolares, convocados pelo candidato Tonhão, que configuraria coação desses funcionários para a manutenção dos seus empregos em troca do apoio à campanha.
Também foram acostadas postagens, fotografias, e nessas fotografias temos apenas pessoas apoiando a candidatura com gestos e uma hashtag gigante. No que foi identificado no corpo do processo como reunião com professores, há apenas o candidato com um grupo de 5 pessoas com aquelas marcações de cada uma delas e do candidato, mas não tem nenhuma prova de realização nem da coação e nem que houve uma convocação desses servidores em horário de expediente ou alguma troca em relação às suas funções. Então, não há nenhuma prova apresentada desse fato que seria um abuso de poder. Terceiro fato foi o uso de uma chamada equipe Covid-19 para sustentar a plataforma eleitoral do candidato Tonhão. Apesar da inicial não colocar quais os documentos que provariam tal fato, nós analisamos 4 fotografias e 2 vídeos que falavam sobre esse assunto, mas apenas é a fotografia de um homem sentado em um banco, um homem vestindo uma camiseta chamada barreira sanitária, o vídeo dessas pessoas próximas a uma praça. Então, não há nenhuma imagem e nenhum vídeo que comprove que essas pessoas estariam praticando atos de campanha durante os horários de trabalho ou que essa equipe Covid estaria trabalhando em prol da campanha. O quarto ponto seria o desvio de função de um servidor diretor de segurança pública do município, alegando-se ter prestado serviço de segurança ao candidato a prefeito e a toda a cúpula do partido. Da mesma forma, houve a juntada apenas de um vídeo em que essa pessoa, chamada Leandro Antônio da Silva, aparece em uma gravação ao lado do citado secretário, demonstrando seu apoio e afirmando, faz o L, vem com o gigante. Mas, como antes mencionada, a manifestação de pensamento por um servidor público é possível, não há nenhuma comprovação sequer de que essa pessoa estava em atos de campanha. O quinto ponto seria a utilização de bandeira como vestimenta por uma enfermeira contratada do município. Analisando as provas, verifiquei apenas 2 vídeos sobre o ocorrido, que não são capazes de identificar se aquela pessoa estava em horário de expediente, uma vez que ela trajava roupas normais e não nenhum fardamento, e nem que ela estava no horário do seu expediente. Então, por falta também de comprovação, eu afasto esse ponto. No que diz respeito às omissões da prestação de contas com os gastos das referidas lives praticadas, eu coloco que sequer os vídeos dessas aludidas lives foram juntados aos autos para que pudéssemos ter uma noção de como elas aconteceram. Então, não há prova alguma, nem há comprovação dos gastos em si, do valor que foi gasto. Então, não tem-se como dizer que houve omissão em prestação de contas, falta de elemento probatório. Com relação ao terceiro ponto, que seria a realização desses showmícios, como anteriormente colocado, não foram juntados sequer vídeos, nem links, nem nada disso dessa realização desses showmícios, inviabilizando a análise do seu conteúdo. Então, senhores pares, senhora desembargadora, diante dessas considerações, em que pese as alegações feitas, eu entendo da mesma forma que o juiz sentenciante, que não houve comprovação de qualquer abuso de poder que indicasse o provimento de uma AGE. Então, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. E questiono aos pares em discussão. Divergências? De acordo. De acordo. Não havendo divergência, proclamo o resultado à unanimidade de votos. Foi negado o provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de primeiro grau pela improcedência da ação de investigação judicial eleitoral nos votos da relatora.